Boa noite a todos. Que a paz esteja sempre conosco, que nós possamos aproveitar hoje a noite para aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E é muito bom nós estarmos buscando essas informações através do Evangelho, através também da Bíblia, que tem pessoas que têm, que utilizam, e trazendo para nós essa questão do escândalo. E se a vossa mão é motivo de escândalo, corte. É uma frase muito forte. Mas nós precisamos compreender que ela precisa ser lida, observada e sentida, para que a gente tire o melhor proveito de tudo isso aqui e veja onde é que está esse lado espiritual que nós precisamos entender. Porque nesse evangelho aqui é Mateus. Mateus é que trouxe, para nós o evangelho de Mateus. Ele trouxe essa parte, Se alguém escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fará que ele atasse o pescoço um desses nós de um asno, que faz girar o que lançaste ao fundo do mar. Então, fazer o bem é um princípio da caridade. Nós precisamos entender que o mal é praticado por nós. Nós é que buscamos esse caminho. Porque tudo que Deus criou e cria até hoje é perfeito. Não existe dele ter criado esse mal. O mal pertence aos homens, quer dizer, à humanidade. Na proporção que nós vamos evoluindo, que nós vamos entendendo e compreendendo que no estágio do mal nós ficamos muito tempo, mas tem que ter um momento. O momento daquele despertar espiritual que nós cansamos. Porque a primeira pessoa a ser prejudicada com o mal somos nós que o praticamos. Nós é que temos. É por isso que o nosso mestre, ele fala, é melhor você vir para a terra, você está aqui nessa terra, e você venha se você fez mal por conta da sua mão, que ela seja cortada e jogada longe de você, para que você torne ao mundo sem uma mão. Quer dizer, é uma frase muito forte que, se nós não entendermos direito esse fundo espiritual que ele quis nos mostrar naquela época, muitas religiões atuam nesse sentido. Tem alguns lugares ainda, na parte da Ásia, que tem esse processo. Se roubou, eles cortam a mão. Ainda existe. Porque esse mundo tem muitas coisas que a gente ainda, para a nossa civilização atual, eu estou dizendo nós do Ocidente, porque o Oriente é um dos primeiros povos que habitaram a Terra e que habitam até hoje a Terra. E nós observamos que toda a época da humanidade existia um comando. Alguém que precisava de algo fora da sua visão.
Então, nosso amigo, que é o Leon Denis, ele fala muito isso no Depois da Vida, onde ele mostra todo o princípio de começar de tudo até chegar ao velho mundo, que é Roma, para mostrar que todos nós precisávamos de um ponto para nos erguermos e esse ponto para nos orientar. Então, por isso que vê os gregos, vê os deuses, vários deuses do amor, do ódio, da vingança, da morte, e todos eles buscavam em alguma coisa o sentido das dificuldades terrenas, das guerras constantes, que até hoje ainda é praticada, com toda essa civilização que nós temos agora, com toda a tecnologia, não é? A gente lembra que quando o menino que fez o avião, nosso amigo, né? Santo, o que ele fez? Ele fez para diminuir a distância, porque ele viajava muito, e a viagem era marítima. Nós andávamos só de navio, de vapor, do que fosse. Não existia outro caminho para ser mais certeiro, mais rápido. Mas era uma coisa, eu me lembro que em um determinado momento da gente mesmo, da minha vida, quando eu estava no Rio de Janeiro, a gente precisou de vir ao Recife, naquela época, gente. E não é agora não, viu, gente? Se brincar, era até o navio de Dom Pedro. O navio que era o navio mais importante, melhores, majestosos, que estava navegando ainda do Rio para Recife, para esses portos todos. E eu me lembro que dessa viagem passou 5 dias e meio, quase 6 dias, para chegar do Rio. Vai passando, né? Foi primeiro para Salvador, ele parou lá em Salvador, o papai desceu com a mamãe, foram assistir um filme, pode deixar os filhotes dele tudo dentro daquele navio. Mas ele sabia que nós estávamos guardados, porque tinha quem estava tomando conta. Dos 4 filhos da época, que só era 4 na época, a que ficou mais doida fui eu. Por quê? Porque eu pensava, e agora? Esse navio vai embora e papai, nunca mais eu vou ver papai. Quer dizer, eu veja. Então, era essa distância, e era um dos melhores, mas quebrou no meio do mar. E isso é uma coisa que eu gravei na mente. Então, Santo Dumont disse o quê? Eu vou fazer uma coisa para melhorar mais, para coisar o espaço, para a gente alcançar. É uma reta, e alcança mesmo. Se você vai daqui para Salvador, como eu fui tantas vezes, de Caruaru para Feira de Santana, de ônibus, no pinga-pinga, porque é quase 10 horas, 12 horas de viagem. Você pega um avião aqui em Recife, 45 minutos, você está em Salvador. Quer dizer, essa civilização, essa busca pela ciência, essa busca pela melhora da humanidade, para a gente sair de todo aquele aperto em que nós vivíamos, para chegarmos a uma vida que nós estamos vivendo hoje. E ele se matou por conta disso. Ele se suicidou. Porque quando ele viu que aquela visão que ele tanto lutou, que ele tanto só vivia em Paris, vivia em Londres, disse que ele até era professor de inglês, mas é um baiano danado. O que é que acontece? Aconteceu que ele se decepcionou, porque serviu para a Primeira Guerra. A Primeira Guerra nossa, mundial. Utilizavam o que era para dar alegria para a morte. Então, nem sempre nós estamos preparados para aquilo que nós vamos ver. E aqui na Terra é esse jogo. É o jogo de você estar bem hoje, amanhã você não está muito bem.
E nós vivemos nesse meio todo, mas o mestre disse que tem que haver um escândalo. Eles falou há 2000 anos atrás, tem que ter um escândalo. Porque enquanto o escândalo está oculto pelo dinheiro, pela condição social, pelo poder, ele está ali. E ninguém vê que está fazendo errado. Por quê? Ele está escondido. Ai de quem faça, mas é preciso que haja. E a gente, ai de quem faça, que vai ser castigado, vai arrancar o olho para vir se é só com o olho, a mão para que vem com a mão. E como? Como é que pode ter escândalo, mas haja de nós que praticarmos o escândalo? Se nós não procurarmos vermos que esse processo que nosso mestre está mostrando naquela época, era para que os homens daquela época já tinham um raciocínio mais amplo de um Deus único. Quase todo da Palestina eram judeus. Eles tinham uma religião judaica. E Moisés passou para eles, naquele comando que ele tinha, que a lei de Italião, que era olho por olho e dente por dente. Se eu apanho, eu bato. Se eu posso tomar, eu tomo. Mas era um único recurso que eles tinham naquela época para aquele povo bruto, que só acreditava na guerra, só acreditava. Você vê que nesse período de nosso querido Moisés, que trouxe tanta coisa boa, né, mostrando esse Deus único, desmanchando toda aquela forma, pensamento que foi trazida para a gente dos nossos antepassados, que nós precisávamos ter algo para amar, para adorar, para seguir. Porque se nós não temos um caminho, nós ficamos soltos. E como nós somos imperfeitos ainda, nós precisamos de um ponto de partida. Porque de chegada, nós já estamos. Então, nós precisamos de um ponto de partida. Para determinado ponto de partida, eu modificar os meus pensamentos, minhas palavras, minhas obras. Então, se nós observarmos, como nosso querido Denis fala, que você tem que ver. Quando eu comprei o livro Depois da Morte, eu pensei que era coisa só de quando morre, que eu quero ver como é que vai ser. Fiquei num entusiasmo tão grande. Não tem nada disso. Se fala de tudo, mas é um descortinar de conhecimento da nossa origem daquela época. Porque se nós voltamos, como acreditamos, porque se não voltarmos, como é que fica a bondade de Deus e a justiça? Em um só reencarnação, em um só momento aqui na Terra, eu não posso adquirir todo conhecimento, ou pelo menos um conhecimento básico para ter a firmeza de que ponto eu vou seguir, de que caminho eu posso tomar na minha evolução espiritual. Porque Jesus nos mostra que desde quando nós iniciamos a nossa trajetória na Terra ou em outros planetas, porque ele mesmo diz, são muitas moradas. A gente pensa que só é a Terra, porque é tão fantástico. A gente vê aquilo girando, rodando e a gente está aqui. Então, é uma ciência, não sei, a gente não sabe nem explicar a grandeza de Deus. Qualquer sementinha que gera
qualquer formiguinha pequitita que seja, aquela que está ali no nosso açúcar. Porque as pequenininhas adoram os açúcares, coisa doce. Tem uma questão de evolução e que eles têm um motivo de estar ali. Porque ele não cria nada que ele desfaça. Ah, eu vou fazer isso aqui não, mas não deu certo, eu vou desmanchar. As leis, nossa, nós podemos revogar, nós podemos modificar, dependendo do dirigente ou do presidente ou do delegado ou de qualquer pessoa que rege o comando das nossas vidas, porque se assim não fosse, nós estaríamos soltos. E como nós aprenderíamos em sociedade respeitar o lugar do outro se não houvesse que tivesse todos em suas funções, qualquer uma, por mais singela que seja, daquela que lava a roupa que lavava hoje, nós temos máquina de lavar, e a gente faz o trabalho, o marido pode ir embora, mas a máquina fica, porque é uma coisa maravilhosa, diminui bastante tudo. Então é isso, gente. Nós somos seres que evoluímos. E quando nosso mestre falou que corta, é porque existia muita poeira por baixo dos tapetes, muito engano. E tinha muita gente ali que se sentia deuses. É tanto que os cristãos morreram quando Jesus disse assim, falou do amor. Eles nunca tinham ouvido a palavra amor, no sentido espiritual da palavra. Porque o amor vulgar, aquele amor nosso, é um amor de paixão, é um amor de posse, é um amor de tomar, que é meu, que ninguém mexe. Então, o amor que ele trouxe para nós é o amor divino, dele dizer assim, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos calúnia e te persegue. Então, aquela turma dali que estava vivendo escravizada ainda, porque os lavradores, eles não tinham condição de cultivar aquilo que eles sabiam fazer, teria que ser entregue. Na época, os faraós, depois os outros e outros que estavam no comando, e aqueles camponeses, eles não eram libertos. Então, tudo isso. Então, quando se falou nisso, as pessoas que já estavam em um preparo emocional, psicológico, espiritual, porque a gente precisa estar, para ser espírita, você tem que estar neste sentido de reconhecimento da verdade que foi oculta para nós. Até a década de 40, 50, 30, não se lia a Bíblia. Depois da revolta de Lutério, né, que ele via todo aquele processo da igreja da época, onde se você tivesse mais, desse mais esmola, onde você pudesse pagar o seu dízimo maior, ele foi observando e ele foi se revoltando com aquilo. Ele era bispo da igreja também, fazia parte de todo aquele clero. E ele se revoltou com aquilo. E por isso que ele criou a igreja protestante, e agora chama-se todos evangélicos. Mas todo ser humano que acredita em Deus é evangélico, é do evangelho. E as pessoas falavam, mas fulano é crente, fulano, como se não chegaram nem a entender aquele homem, que largou tudo para seguir um caminho diferenciado,
E hoje a gente vê, nada tem igual a mente brilhante daquele homem. Porque as igrejas, elas se modificaram. Eu brigo aqui com você e eu abro outra igreja ali, eu faço uma ramificação lá, porque tem mais de 1.560 igrejas ramificadas, que saem do núcleo para... Então, com uma mentalidade de uma frase do Velho Testamento, que fica certo para mim, cômodo para mim, e eu lanço uma nova ideia baseado naquilo. E nós sabemos que a Bíblia, esse livro sagrado, é um livro altamente histórico. Que tem pessoas, eu mesmo vou ser franca com vocês. Quando eu comecei a ler, que fulano é pai de quem, Betânia, mãe de quem, pai de Caifás, aquelas gerações todas, e depois começar a ler todos aqueles grandes almas que vieram já na condição de trazer a iluminação para nós, espiritualmente falando, e cada um foi se desviando da verdadeira fé, da verdadeira caridade. E daí começou os escândalos. Em toda a área religiosa. A religião está errada? Não. O que a Bíblia nos traz está errada? Não. Vai depender da nossa interpretação e como é que nós vamos compreender isso aí. Quem é que está errado em tudo isso? O movimento espírita. Nós que somos espíritas. Alguns são simpáticos pelo espiritismo. Pessoas que não entendem, acham que tem batuque, que tem coisa, que tem galinha morta, que tem vela. Espiritismo é isso aqui. Evangelho redivivo de Jesus. Porque Jesus não trouxe nenhum sectarismo religioso. Ele não impôs ninguém, nem tirou ninguém da sua fé. Mas ele sempre dizia para todos nós, a sua fé te curou. Não fui eu. Foi você que te curou. E nós observamos hoje que tem muita gente que fala, mas ele não curou todo mundo. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que ainda não crê, não conhece Deus. Mas Deus, esse ser supremo, olha para toda essa humanidade aí e diz o seguinte: tadinho dos meus filhos queridos, eu vivo com eles, eu sou o seu DNA, eu sou o seu Criador, eu sou o seu Pai. Então, em determinado momento da nossa existência, nós não vamos precisar de nada externo para a gente acreditar em Deus, nem de milagres, nem de curas, nem de nada. Porque nós já temos a consciência plena, como diz os orientais, eu e o Pai, ou como dizia Paulo na época, somos uno, somos um. E esse sentido evangélico da recepção de escândalo é que mostra que muitas pessoas falam assim, mas também se não tivesse o escândalo, o que Deus ia fazer aqui? Todo mundo. Mas o nosso querido Kardec, se você pegar o livro, por que é que o Evangelho são só 28 os capítulos, né? 28 tem mais capítulos, tem mais extensão,
tem mais, como é que eu posso dizer, versículos na Bíblia, porque porque a leitura da Bíblia, quando você trabalha em outra ramificação, coisa porque eu estudei algumas religiões antes de eu entrar para o Espiritismo, e então os versículos são lidos, 2, 3 versículos, aí está feito, você tirou aquilo ali e pronto. Aí no outro dia você abre. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós debulhado. Estava dentro da casca. E a semente estava lá dentro. E eles abriram e começaram a debulhar, tirar as sementes. E você vê nesse grande pesquisador, que é o Kardec, cientista, filósofo, meu Deus, tanta coisa que eu não sei, mas a gente sabe, né? São as vidas e idas estudando, buscando e trabalhando. Então, deixa a humanidade com essa interrogação. Mas será que o Mestre Jesus disse isso mesmo? Disse. Ele disse. E ele falava que a gente era pior do que o asno, do que o burro, do que o jumento. Ele dizia a si mesmo. Mas ele dizia nesse sentido de dizer assim: poxa, chega de tanto engano. Vocês precisam ser felizes. É diferente. Então ele traz mostrando, falando como é que pode ter sido, porque a gente sabe que essa capítulo está indo na bem-aventurados que têm puro o coração. Já pensou, meus amigos? Se toda essa humanidade, como nós, que temos imperfeições grandes, morais, né? Porque o vício da carne é horrível, mas ele só vai machucar a mim. O vício moral, eu posso machucar muita gente. Eu posso ferir muita gente. Mas o vício, esse vício carnal, esse vício das paixões, desses vícios de fumar, beber, sair, buscar, roubar, machucar, esse tá mais difícil. Por quê? Porque tem que haver o arrependimento dos atos e das ações. Arrepender é quando você faz algo que foi ruim, porque quando a gente faz o mal para o outro, a gente primeiro se machucou. Porque nós somos deuses. Nós somos imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Nós temos um mestre como mestre dos mestres. E então é por isso que nós, em qualquer religião que estejamos, o budismo, qualquer um que nós estejamos, há repetição dos assuntos. Repetições com pessoas falando diferenciado, de acordo com o viu. Porque o espiritismo não é eu acho. O espiritismo está aqui. O que é acho sou eu. Eu é que acho. Então, tudo que nós lemos e trazemos é um sentimento íntimo nosso. E nós ficamos aí, ó, nesse sentimento, até quando outro dia você pega para ler novamente a mesma página, o mesmo item, e você lê, e você vê, poxa, eu vi isso. É por isso que disse assim, o Espírito nos veio e tirou o véu do céu e do inferno. Porque não tem uma mãe ou uma pessoa que ama
e ver o outro. Eu aqui estou no céu e eu estou vendo o meu amado, aquela pessoa que eu amo, no inferno, queimando na labareda dos infernos. Que ele fala aqui, ó, vai ser queimado mesmo, porque era o sentido da época, de dizer assim, olhe, se você não se consertar, você vai ser castigado. Você vai ser castigado. Por quê? Porque naquela época, o que é que aconteceu naquela época? Leon Diniz diz o seguinte, que nós tínhamos medo grande de perder os nossos bens materiais. O que nós conquistamos com os nossos esforços, o que roubamos, o que tiramos à força, nós tínhamos medo, nós somos tudo isso. Ainda somos um bocadinho disso. Então, quando ele diz assim, é assim, então vai ser cortada a mão. Então é isso. É a geração da época. Era o momento atual de nós naquela época. A maioria das pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. O que existia dentro dela é o que ela ouvia, porque ninguém escrevia nada, só os escrivões é que faziam, né? Os escribas é que faziam toda a leitura, toda a coisa, acompanhava tudo. É tanto que Jesus não deixou nada anotado. Porque ele é a sabedoria. Ele é a perfeição. Ele é o espírito mais elevado que veio aqui à Terra para dizer para nós. Eu não sei, ele quer pegar alguma coisa. Para dizer para nós. O que dizer para nós? Meus amigos, está na hora de vocês realmente bater a sandália da poeira das ilusões, do egoísmo, do orgulho, da prepotência. Porque todos nós somos iguais perante as oportunidades que Deus nos concede. E somos iguais também aqui na Terra. Porque passamos por todos os processos que um ser humano passa, que um corpo de carne passa. Nós sentimos dores, alegrias, tristeza, felicidade, adoecemos, sofremos. Não tem um homem mais rico do mundo que não tem uma dor profunda no seu coração. Porque a prova e a expiação faz parte da evolução atual nossa. E é por isso que quando ele fala, haja daquele que vem... Porque era o seguinte, uma mulher ficar viúva e eu vou tomar os bens dela. Porque já que se ela não tem o companheiro para ficar, então vamos tirar os bens. Botar fora da sociedade. E quando se começou a abrir isso, quando Jesus vê aquela viúva sem nada, apenas com 2 moedinhas, que lhe ia servir de coisas para ela se alimentar, ela deu aquilo ali, mas ela não deu com ostentação, ela deu porque queria que aquele templo nunca caísse, nunca fosse derrubado. Porque era o único lugar que ela podia ser ela mesma. Então é isso que nós temos ainda, pessoas que olham para você e que você fala, meu senhor, minha senhora, o senhor podia me dizer, minha filha, tem informação, não é comigo não, viu? Sabe quem eu sou? Um ser humano, ou a mim. Quem tem intestino não é diferente. No dia que nós não tivermos intestinos, aí nós seremos diferentes. Porque eu não vou ao banheiro. Então eu sou diferente. Porque tudo que entra sai. Então nós não temos o direito de machucar o outro, porque nos achamos mais inteligentes.
Eu conheci um casal que eles viviam bem. No momento em que eles se casaram, tinha muito amor, muita coisa boa, e ele foi na escala intelectual, buscando, estudando, e ela ficou cuidando dele, das crianças. Em determinado ponto daquela relação, ele olhou para ela e disse: Você é burra. Você não entende nada, eu não posso nem conversar com você. Ele matou ela. Porque a morte não é uma faca que corta, não é um tiro que fere. A morte é a morte dos sentimentos. E essa mulher definhou. Era uma bela mulher. Então, uma palavra, quando se diz a palavra tem poder, olhe bem, e tem mesmo. Até a maneira de nós falarmos, olha, eu sinto muito, mas você está errado. Você precisa corrigir isso. E eu chegar para essa pessoa e dizer, eu sinto muito porque você errou, porque você não presta mesmo, não. Você não vale nada. É a mesma coisa, vai ser castigado. Vai ser preso, vai ser levado. E é por isso que ele disse, não é o que sai, é o que entra. Não, é ao contrário, não é o que entra, é o que sai. Ele falou, não, eu estou dizendo assim, é o contrário, tá certo. Por quê? Por causa de lavar as mãos, né? Que estava sujo, tem que lavar as mãos, tem que ter etiqueta, você tem que coisar, você tem que rezar, você tem que acender vela, você faz tudo o que quer, mas você não pode diminuir o outro porque não faz. Quantas pessoas estão sendo mortas no Rio de Janeiro, em Salvador, por causa do candomblé, por causa da Umbanda, por causa de segmentos folclóricos que eles gostam e aceitam estar enraizado no espírito deles, da Mamãe África. Porque nós somos, Mamãe África está dentro de nós. Por quê, gente? Por que nós estamos fazendo tanta coisa errada? Ainda. Já tinha outro homem também, que é a esposa. Depois de 15 anos de casamento, ela se tornou alcoólatra. Não sabe o que aconteceu. E nós sabemos que às vezes é um processo obsessivo. Ninguém bebe só. Se você bebeu o primeiro copo, o segundo copo, você está na sua casa, o terceiro copo fechou, foi para lá, você está bebendo só. Se você chega num bar, você toma seu primeiro copo, seu terceiro copo. No quarto copo, você não está bebendo mais só. Você está bebendo com entidade espiritual. E daí começa o vinco. E começa esse vinco e você não consegue se libertar do álcool. Porque quando você diz, eu vou parar, e a pessoa diz, tá na hora, rapaz, vamos tomar. Tá na hora, rapaz, tá passando a hora. Ninguém percebe isso. E o que aconteceu com ela foi aquilo. Esta mulher bebeu 21 anos. E esse homem ficou com ela, buscando nas ruas, com lata de sardinha na mão, para ela comprar para comer e nem comia. E quando foi um dia, ela chegou numa casa espírita, que ele já não sabia o que fazer. A pessoa disse assim, olha, minha senhora, a sua esposa está acompanhada pela entidade. Eu não sei se quando fizer o tratamento, se ela vai resistir. Porque quando você fica muita simbiose com o espírito, ele suga tanto a sua energia que quando ele sai, a pessoa falece. Fica doente. Mas ela não morreu, ela conseguiu.
viveu até os 82 anos de idade depois. Então, a gente vê que a evolução, se eu estou falando da evolução, é um escândalo, uma cidade pequena, uma mãe de família, não é? Tudo isso, o escândalo de ver. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Existe o mal necessário para o entendimento. É aquele que nós erramos e sentimos que não devia ter feito. Eu não devia ter feito isso. Aquilo vai ficar na sua mente. Eu não devia. É quando a consciência está dizendo você, você, você. Só você pode mudar. Então, como diz aqui, eu tinha trazido até uma coisa para ler para vocês, que está quase terminando o nosso trabalho de hoje. Quando você machuca os outros sem compreender que está machucando. Porque a dor física, ela é curável. Eu vejo filhos chegar para as mães e dizer para elas assim, você está velha, ridícula. E elas chegam chorando para conversar comigo. Eu vejo filhos que chegam para a mãe e diz o seguinte, mãe, o que é que você está precisando? É por isso que a oportunidade é igual, a evolução é diferente. Uma já entendeu o que é ser filho, a outra ainda não entendeu e machuca quem lhe deu a vida. É nesse sentido, dessa mão que nós precisamos cortar, desses olhos que nós precisamos arrancar e da nossa língua, que é o instrumento, o objeto, o órgão mais felino que nos fere ou que nos abençoa. Quem cativa tem a obrigação com quem cativou. É por isso que a gente observa muitas vezes pessoas que não se dão bem, que não conseguem relacionamento, que não conseguem nada, que buscam e não encontram. Em primeiro lugar, a pessoa que é a pessoa perfeita. Nem ele é, nem eu sou, nem ninguém é. Está todo mundo aqui caminhando juntos e buscando o melhor. E outras vezes porque machucou, feriu, abandonou, conquistou, depois que conquista, joga, conquista, joga, conquista, joga. Aí como tem a lei do retorno, a lei de ação e reação, que é uma lei natural, é a lei natural da vida, a lei natural de Deus. Por quê? Está dentro da nossa consciência, está dentro das nossas células. Aí você não acerta mais nada. Por quê? Às vezes, uma pessoa tão feia já arranjou outro. E eu sou até arrumadinho ou arrumadinho. Foi a semente que você plantou. Você plantou tanto essa semente que ela brotou de um jeito tão grande que para consertar haja vida e haja mudança interior. O escândalo não é só de nós tirarmos algo de alguém. O escândalo está baseado em todo ato e ação que nós praticamos em favor de nós e ferindo o outro. Nós podemos seguir qualquer caminho, qualquer um, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas a única coisa que nós não podemos fazer é fazer a infelicidade do nosso irmão. Ninguém tem o direito de estar com quem não quer.
mas tem o direito de dizer para a pessoa: olha, eu sinto muito. Acabou. Essa pessoa vai zangar, vai brigar, vai dizer que você não presta, mas depois ela vai te honrar. E ela vai dizer: poxa, que cara, que menina. Porque a coisa pior que nos fere mais é o engano. Porque quando nós estamos enganando, nós estamos traindo a nós mesmos. Então, não é nada demais você não querer. Mas não machuque, não traia, não mostre para outra ou para o outro que ele não presta. Porque todos nós, com todo defeito, temos qualidades também. Então, nós temos que entender que a vida é de maior oportunidade para o ser humano. Eu sempre digo para as pessoas que eu converso, quando estão em desalinho, quando estão magoados, quando estão feridos, porque a gente fere, a gente tem orgulho, a gente foi criado de maneiras diferenciadas, mas nunca pense em se matar. Nunca pense em tirar a sua vida, nem a vida de ninguém. Porque quem machuca, quem fere, quem magoa, vai ser machucado, vai ser enganado, vai ser ferido. A gente vê tantos exemplos, fulano tão bom, mas... Então, gente, o escândalo maior que nós podemos fazer a nós mesmos é ocultar aquilo que nós fizemos de errado, para que a sociedade não... Se a sociedade não sabe, então está tudo bem. Esse escândalo que Jesus falou naquele período de sociedade daquela época. E está falando até hoje para nós. Que Deus nos fortaleça na fé. Mas uma fé raciocinada, lógica. Uma fé que não nos engana. Que não há inferno, não há nada. Porque o inferno e o céu estão dentro de nós. Se eu estou bem, eu estou no céu. Se eu não estou bem, aí eu estou no inferno. Que Deus nos fortaleça sempre, para que a gente possa crescer cada vez mais em direção a Jesus. Muita paz, meus irmãos.